amigos da Pérola FM, Novas Canções. Del Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta quinta-feira, dia 23 de abril, é do Evangelho de São João, no capítulo 6, versículos de 44 a 51. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo que quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. A palavra de hoje nos mostra uma bela catequese de Jesus sobre a Eucaristia. Aliás, esse capítulo inteiro de São João, o capítulo 6, é uma catequese sobre a Eucaristia. O povo que o rodeava depois da multiplicação dos pães, e nós hoje também, todos precisamos dessa catequese. Só assim poderemos viver melhor o sacramento da Eucaristia que Jesus celebrou na última ceia. O pão é uma representação universal do alimento, de tudo o que precisamos para viver. E Jesus, na sua catequese ao povo em Cafarnaum, se compara com o pão. Eu sou o pão da vida. E retoma aquela imagem do Antigo Testamento, o maná. No deserto, quando o povo caminhava para a terra prometida, foi alimentado pelo maná. Era o pão descido do céu. O verdadeiro pão descido do céu, esse sim, é um pão que garante a vida eterna. Quem dele come, vence a morte. Esse pão é o próprio Jesus. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. A Eucaristia, nos ensina a Igreja, é o memorial da Páscoa de Cristo, isto é, da obra da salvação realizada pela morte, pela vida, aliás, pela morte e ressurreição de Jesus. Nos ensina o Catecismo da Igreja Católica. E Jesus, então, se ofereceu por nós em sacrifício. Ele se deu por nós. Na ceia com os discípulos, ele fez a oferta de si mesmo a Deus. Na cruz, ele realizou essa oferta de sua vida. A missa, então, torna presente o sacrifício da cruz, que foi oferecido uma única vez em favor da humanidade. E Jesus nos une ao seu sacrifício. Nós nos unimos a ele pela fé, pela escuta de sua palavra e pela comunhão no seu sacrifício. Então, na Santa Missa, unimos os nossos sofrimentos, as nossas dores, com a dele. Estamos unidos com ele na oferta de sua vida. Estamos unidos com ele nos frutos de sua morte e ressurreição. Então, a ceia de Páscoa com os discípulos foi também um grande louvor a Deus pelos dons da criação,
pela história da salvação e pela entrega obediente de Jesus. A missa é uma grande ação de graças, um grande louvor. A palavra Eucaristia quer dizer ação de graças. E com Jesus, damos graças a Deus pela criação, pela redenção, pela santificação, pela obra maravilhosa que Deus fez por nós. Louvamos a Deus, particularmente, pela morte e ressurreição de Jesus. É assim que começamos a compreender melhor o que ele disse ao povo: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Então, o sacrifício de Jesus na cruz e a sua ressurreição nos trouxeram vida, nos alcançaram o perdão dos nossos pecados e a vida nova de filhos de Deus. O sacrifício foi o oferecimento de sua vida. Carne e sangue representam a sua vida humana, sacrificada por nós. Na última ceia, Jesus antecipou a sua oferta na cruz, celebrando a ceia da Páscoa com os seus discípulos. Foi na ceia que ele tomou o pão e o vinho e disse aos discípulos que comessem e bebessem deles, pois era o seu corpo entregue e o seu sangue derramado. E pediu aos discípulos: façam isso em memória de mim. Então, a Santa Missa é o memorial de sua morte e de sua ressurreição. Nela, continuamos a apresentar ao Pai a oferta de Jesus em sua cruz. Nela, entramos em profunda comunhão com Ele, escutando sua palavra e comungando no seu corpo e no seu sangue. A missa é, então, o grande louvor que elevamos a Deus por Cristo, com Cristo e em Cristo.